A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje no nosso canal nós estamos iniciando mais uma aula, a lição de número 3. Lição essa muito importante para o enriquecimento do conteúdo do livro de Ezequiel. E hoje a lição de número 3 vai tratar sobre o assunto das abominações do templo. Então, a lição de número 3 responderá à lição de número 2, que retratou e falou sobre o fim. Eu vi muita gente, muitos professores, afirmando e confirmando que a mensagem do fim, e vem o fim, ora vem o fim, ou seja, as mensagens fatalistas do capítulo 7 faziam referência a Mateus 23, e não é. O capítulo 8 vai responder as consequências, o porquê do fim do capítulo 7. Então, o capítulo 8 vai responder muito bem qual é o motivo. Capítulo 8, eu tenho o motivo. Capítulo 7, eu tenho o resultado, ok? Então, o contexto ainda continua centralizado na mensagem e na época de Ezequiel, tá bom? Então, nós vamos frisar aqui, como o texto é muito grande, se nós formos ler aqui a leitura bíblica em classe, nós iremos tomar muito tempo da nossa lição e o nosso tempo no YouTube é curto, ok? Então, nós vamos frisar o versículo 5, o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12, o versículo 16 e eu queria falar também sobre o versículo 17 no final da aula, tá bom? Então vamos lá. A introdução. Dentro da nossa introdução, nós já entendemos aí alguns processos que já haviam acontecido desde o primeiro capítulo. Agora nós estamos no capítulo 8. O primeiro capítulo vem como as visões. Depois nós participamos lá do capítulo 4, capítulo 5, que fala sobre as pantomima, tá, ok? Depois o capítulo 6 e o capítulo 7 abre a sessão dos discursos, aí Ezequiel começa a falar, a profetizar, e o capítulo 8 vai falar sobre essa questão da idolatria que estava de maneira generalizada. E por isso, o resultado do capítulo 7 está na explicação do capítulo 8, ok? Então vamos lá. Aqui o autor vai voltar a reportar a questão das visões, sonhos e símbolos que fizeram e estão fazendo parte do ministério de Ezequiel. Aqui nós vamos ver também que ele inaugurou este estilo no Antigo Testamento, ou seja, a literatura apocalíptica, tá bom? Juntamente aí com Daniel, com João no Novo Testamento, enfim, essa linguagem apocalíptica, né, a literatura. Nós vamos ver aqui também que o capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade. Lembrando aqui que nós temos algumas divisões que eu queria passar, que seria importante os irmãos anotarem, além das divisões que eu já passei na outra aula, então seria bom você assistir a primeira aula e a segunda, para completar essa. A primeira seria a visão e comissão, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 23, visão e comissão. No tópico 2, eu vou ver sinais, profecias sobre a escravidão na Babilônia. Então eu pego aí capítulo 3, versículo 24
até o capítulo 7, 27. E a terceira parte, que é o nosso ponto até agora, ok? Que é visões, profecia e restauração. Então eu tenho do capítulo 8, versículo 1, até o 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Então nós temos aí essas divisões que vão se encerrar no capítulo 11, versículo 25, tá bom? Então vamos lá. Então essas reflexões mais profundas sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes, ou seja, a partir do momento que nós compreendermos o real motivo da destruição, que está inserida totalmente no capítulo 8, você vai ver realmente que deve-se fazer uma análise, uma reflexão muito profunda sobre isso, porque houve o quê? Uma profunda ruína, tanto moral, envolvendo a sociedade e a pessoa, quanto espiritual, por causa da idolatria. E na lição de número 2, nós falamos sobre essa questão da idolatria, tá bom? Então vamos lá. A página aqui 21, aliás, a página 20, tópico 1, vai falar sobre a visão, a segunda visão, que é o subtópico de número 1. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, ou seja, 14 meses depois da primeira visão que ele teve, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, tá? Então, o rei Joaquim é aquele que é o sucessor do pai, que no caso era Jeoaquim, que se rebelou com o Egito contra a Babilônia. Se você pegar a história, ele vai se juntar ao rei do Egito e vai se rebelar contra a Babilônia e vai atacar a Babilônia no norte. No caso aqui, o faraó, ele vai se juntar com Jeoaquim. Jeoaquim vai morrer um pouco tempo depois, e Joaquim vai assumir, que é o seu filho, e ele não vai suportar a pressão da Babilônia. No caso aqui é Ofra, o rei do Egito, na época quando ele se junta, na verdade, ele incentiva Jeoaquim a se rebelar-se contra a Babilônia, visto que o Egito já havia perdido uma batalha, a Batalha de Carquemes, para os babilônicos, ok? Então vamos lá. E nós vamos ver aqui também que foi apresentado a quebra do discurso, né? Capítulo 6, capítulo 7. Nós agora entramos no capítulo 8, ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos ver que essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Então isso é um fator muito importante para você passar para os seus alunos, para eles se inteirarem do espaço e entender que o templo, até esse momento, não havia sido destruído. E também nem a cidade. Ezequiel havia sido levado cativo na primeira leva de deportação, que foi levado vários nobres de Jerusalém. Então você vai ver que a destruição do templo ela vai acontecer na segunda invasão, ok? Então vamos lá. Aqui ele vai citar Ezequiel capítulo 8, versículo 18, que nos traz assim algo muito triste, porque quando o autor coloca essa questão, o versículo propriamente dito aqui, o versículo, abre aspas, vai dizer: e eles gritarão com toda força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Então você vai começando a entender que esse processo de destruição, de vingança, de ira contra a nação de Judá, porque a nação de Israel já havia caído
em 722 a.C., e o templo vai ser destruído em 586, e eu já tenho até aí a primeira invasão, que vai saquear o templo e levar os nobres de Jerusalém. Você vai ver aqui o seguinte, que vai chegar o momento em que eles vão gritar com toda a força, e o Senhor não vai os ajudar. Lembrando que a pantomima, capítulo 4, versículo 1 e 5, capítulo 5 até o 17, vai falar sobre alguns aspectos, algumas demonstrações que Ezequiel vai fazer na casa dele, sem falar, porque ele estava proibido de falar, o silêncio só vai ser quebrado no capítulo 6, e Ezequiel já vai começar a mostrar como vai ser esse cerco através das pantomima, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 2 vai falar sobre as visões das abominações do templo. Aqui, eu tenho aqui 3 anúncios sobre maiores abominações. Então, no texto, no capítulo 8, você vai ver o próprio Deus fazendo menção a 3 anúncios que seriam maiores abominações, e o próprio autor aqui vai dividir para a gente, tá bom? Então vamos lá. E ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então o texto ele deixa muito bem claro que isso foi uma visão, mas ele foi levado em espírito até Jerusalém, propriamente dito, o templo, para ele contemplar o que estava acontecendo ali, e o resultado daquela ira estava sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. Então nós vamos ver que essa visão do capítulo 8 vai se realizar justamente 6 anos, 6 meses e 5 dias depois da primeira deportação. Mesmo o povo sofrendo a primeira deportação, eles ainda estavam muito confiantes de que nada iria acontecer com a Cidade Santa, e também nada iria acontecer com o templo, ok? Fica aqui comigo, vamos caminhar mais um pouco. Subtópico de número 3. Como entender as visões de Deus? Então, nós vamos ver que dentro dessa questão da visão de Deus, Ezequiel, ele vai ver o quê? Ele vai ver um homem, um ser, ok? Que da cintura para baixo era fogo, da cintura para cima era bronze, e que também o pegou pelo cabelo e o levou em visão até Jerusalém. E o texto deixa bem claro aqui, o texto do autor, que como entender as visões de Deus. No caso aqui foi incorpore, tá bom? Uma visão em tempo real, mas não foi física. Então ele via em tempo real o que estava acontecendo, mas não foi de forma física. Então não foi uma visão, uma revelação, algo enigmático. Não, era algo real que ele estava vendo ali naquela visão. Então, o próprio capítulo 8, versículo 3 diz que ele foi levado a Jerusalém em visões de Deus. E ele foi levado pelo ar, ok? Puxado aí pelos cabelos, tá bom? Capítulo 20, a página 21 ainda, nós vamos ver aqui também que o texto vai nos dizer o seguinte, no capítulo 11, versículo 24, que o autor nos coloca aqui, falando sobre, e depois ele retorna à Caldeia, ou seja, foi levado até Jerusalém, depois ele retorna à Babilônia. Capítulo 11, versículo 24, aí o capítulo 11, versículo 24 vai dizer, aí a visão acabou, diz Ezequiel. Aí contei o que aconteceu aos que estavam cativos. Tudo, ele não escondeu nada, o que o Senhor havia mostrado.
Então, lembra lá do primeiro capítulo, aonde Deus diz para Ezequiel: fale tudo o que eu lhe ordenar. Tudo o que eu disser, não é para falar nada de você, não é para guardar nada. Então, não é a mesma palavra que Deus disse para Daniel: guarde, cele essa profecia. Algumas coisas ainda serão reveladas. No caso de Ezequiel, como é para o seu tempo, tudo precisava de ser revelado, até as falcatruas e o sincretismo religioso que estava acontecendo ali. Então nada deveria ser escondido, tá bom? Tudo o que o Senhor havia mostrado, tá? Lembrando que a casa de Ezequiel era um ponto de encontro ao qual, a partir do capítulo 6, ele pode falar, profetizar, falar aquilo que o Senhor estava lhe mostrando. E aí, é a partir daí que ele tem esses encontros com esses líderes, com essas pessoas, e assim ele transmitia os oráculos de Deus, diferente do capítulo 4 e do capítulo 5, ao qual ele não poderia falar nada, somente por expressões. O tópico de número 2 vai falar sobre as abominações, parte 1, e depois a parte 2. Nessa primeira parte, nós vamos ver que aparece já no versículo 5 a imagem de ciúme que estava na porta do templo. O autor e muitos outros autores identificam como Azerá, ok? Então, esse poste ídolo, ou esse bosque que é apresentado na Bíblia, foi posto lá por Manassés, o próprio texto já diz aqui. E ele vai dizer o seguinte, que a imagem de madeira de Azerá, ela foi colocada na época do rei Manassés, ao qual subiu também altares a Baal, adorou os exércitos do céu, sol, lua, estrelas, planetas, queimou seu próprio filho em sacrifício a ídolos, buscava adivinhações, feitiçarias, médiuns e todo tipo de pessoa que consultasse e consultava espíritos. Esse era o rei Manassés. Quando veio o rei Josias mandou queimar os objetos que eram usados de Baal, de Azerá e também dos astros. Ele também destituiu os falsos sacerdotes que existiam na sua época. No caso, eu estou falando do rei Josias. Então parece que essa imagem de ciúme que aparece novamente agora no meio do povo que está agora servindo a Babilônia, que está sob o poderio da Babilônia, ela retornou ao templo e ficava bem de frente ao templo do Senhor. E muito provavelmente era Azerá que havia sido colocado por Manassés e banido pelo rei Josias, que causou aí uma grande reforma religiosa dentro da nação de Israel. O tópico de número 2, subtópico, né? O culto aos animais e aos répteis. Então, o primeiro ponto crucial aqui é aparecer essa imagem de ciúmes. Ou seja, essa imagem, ela tinha como propósito provocar o ciúme de Deus. Ou seja, provocava. Não quer dizer que Deus sentia ciúme, mas provocava o ciúme de Deus, ok? O culto aos animais e aos répteis, versículo de número 10. Então você vai ver aqui que existia o templo e existiam as câmaras ocultas, secretas, que eram acessadas por poucas pessoas, por uma minoria. E essas câmaras, esses lugares secretos eram usados de maneira clandestina. E você vai ver aí que quando Ezequiel é levado para Jerusalém em espírito pelo ar, a Bíblia vai dizer que Deus pede para ele cavar um buraco. Ele começa a cavar um buraco na parede. E o que é que ele encontra quando ele cava essa parede e olha na fresta desse buraco que ele havia cavado? Ele encontra uma sala. E nessa sala havia o quê?
dentro dessa sala escondida, animais abomináveis, havia ídolos do povo e havia também a imagem, ou talvez esculturas, ou alto relevo na parede de répteis, de animais répteis. Então você vai ver que essas práticas também foram herdadas dos egípcios, que assim como lá no Egito adoravam animais, o povo também havia adotado esse tipo de adoração. Então, a zoolatria estava sendo praticada pelos líderes religiosos da época. E isso não era nenhuma novidade e não seria novidade, porque isso já havia sido proibido pelo próprio Moisés, Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, você vai ver que há uma proibição expressa a fazer imagens de escultura a animais que são do céu, que estão na terra e que estão na água, tá bom? Então havia já uma proibição expressa sobre essa questão. Só que nós estamos falando aqui de um sincretismo religioso, quando eu uso elementos, artefatos, para agregar a minha espiritualidade. Assim aconteceu também com o povo quando estava no deserto e Moisés não aparecia. O que o povo fez? Fez um bezerro de ouro, que é o bezerro Apis, né? O touro Apis, que existia lá no Egito. Foi encontrado tempos atrás pelos arqueólogos a imagem de Apis. Então, muito provavelmente, essa escultura, esse molde que foi feito, essa estátua, né, que foi feito de Apis e foi construída não somente a estátua, mas um altar para ele, você vai ver que faz referência a um sincretismo religioso que já existia já desde a caminhada do povo da saída do Egito para Canaã. Então o povo nunca deixou de cometer ou fazer sincretismo religioso dentro da sua espiritualidade. Os Baalins eram exemplos disso. O povo servia ao Senhor, mas carregavam Baalins nas suas roupas, nas suas mochilas, enfim, eles carregavam para cima e para baixo seus Baalins. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 23, é apenas nota de rodapé. Trocaram a imagem da glória de Deus por imagens, trocaram a glória de Deus, na verdade, o texto diz, por imagens confeccionadas de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso em Romanos capítulo 1, versículo 23. Então, tanto no passado quanto no presente, a adoração, o sincretismo religioso sempre existiu, ok? Os 70 anciões, subtópico de número 3, aqui vai citar um dos líderes comunitários, presbíteros, idosos, é o mesmo termo. Quanto a Jazanias, né? Jazanias, filho de Safã. Há pelo menos 4 personagens com esse nome, o autor diz aqui. Parece que Safã, nessa passagem, era o mesmo escrivão do rei Josias. Então eu tenho 2 gerações totalmente diferentes. Eu tenho aqui um sincretismo religioso, porque Jazanias, ele é citado como parte desses 70 anciões que estavam ali no templo fazendo adorações, ou seja, fazendo adorações dentro dessas câmaras secretas. Então eu tenho uma geração que é Safã, que é escrivão de Josias e o ajuda na reconstrução religiosa e consequentemente social da época do rei Josias, e com isso tem um papel muito importante. E eu tenho a sua descendência, que no caso é Jazanias. E no caso aqui, ele já é uma pessoa totalmente desvirtuosa, que se desviou do caminho e estava no meio desses 70, ou seja, era uma pessoa de nome, de muita importância, e por isso foi citado pela
Bíblia. Então, se você pega aí a continuação do versículo, porque esse versículo que fala dos 70 anciões está no versículo 11. Lembrando que nós estamos no capítulo 8, ok? Então, o versículo 12 vai dizer assim, ó, e fazem tudo isso nas trevas, ou seja, às escondidas, nas suas câmaras. Então, eles adoram esses répteis, eles adoram esses animais abomináveis, eles adoram e queimam incenso, e o texto diz que há uma nuvem espessa de incenso, ou seja, mostrando a intensa adoração desse povo, e também adorando aos ídolos do povo, e eles automaticamente dizem, não nos vê, ou seja, o Senhor não nos vê, versículo 12, tá? O Senhor não nos vê? O Senhor abandonou a terra. Olha para você ver a normalidade com que eles tratam o assunto. Há um sincretismo tão grande, tão entrelaçado, que eles não conseguem mais separar essa adoração a outros deuses da adoração do Senhor. Então, eles estão num estágio de sincretismo tão grande que eles não conseguem enxergar que esses atos e essa forma de adoração está errada, né? Já se tornou parte da cultura, já se tornou parte do convívio religioso e já se tornou parte da religiosidade judaica daquele tempo. Então hoje é a mesma coisa. Hoje você vê um sincretismo religioso muito grande. Hoje você vê as pessoas, talvez evangélicas ou católicas ou de qualquer outra denominação, fazendo parte, por exemplo, de um terreiro de umbanda, de um candomblé, de um espiritismo ou qualquer outra forma de ocultismo e está na igreja normalmente. Ele vê com uma certa naturalidade, porque principalmente no meio católico, me perdoem aí os irmãos católicos que talvez nos ouvem, mas a questão é o seguinte, às vezes ele está no meio católico, está ali servindo ao Senhor, mas ele vai no benzedor, ou ele está ali dentro da igreja e vai no espiritismo, porque há um sincretismo religioso muito grande. Ou às vezes nós também, evangélicos, protestantes, estamos dentro da igreja, mas estamos praticando atitudes e práticas judaicas. Então há um sincretismo religioso muito grande entre as religiões. E com isso a pessoa entende que tudo isso é normal. Ele volta às práticas do judaísmo, enfim. Então você vai ver que esse sincretismo religioso já está fazendo parte do convívio social, moral e espiritual das pessoas ali daquela época, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 3 vai falar sobre as abominações, parte 2, ok? Então lembrando que até agora nós estamos falando da destruição de Judá. Israel já havia sido destruído. Agora, Judá está caminhando para o mesmo rumo. Depois, lá na frente, nós vamos ver as nações vizinhas, como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e também Egito. Todas elas vão sofrer algum tipo de retaliação do Senhor. Mas agora é a vez de Judá, tá bom? Então vamos lá. O ritual de Tamuz. Então até agora nós já vimos sobre a imagem de ciúme que ficava na frente do templo. Nós já vimos nas câmaras secretas esses animais, répteis e ídolos do povo que eram adorados nessas câmaras secretas. E nós já vimos também sobre os 70 anciões que queimavam incenso para essas divindades. Agora aqui o ritual a Tamuz. Tamuz é um deus sumérico, tá bom? Que é conhecido pelos gregos como Adonis, tá? E também como Osíris pelos egípcios. Então é uma divindade aí muito conhecida pelos povos
da antiguidade. E no caso aqui, ele tem como objetivo ser o Deus da vegetação e dos rebanhos, o próprio autor mesmo disse aqui. E que a cada 6 meses ele ficava morto no submundo, no período da seca, e depois 6 meses vivos no período da chuva. Então você vai ver que era um Deus que fazia parte da adoração do judeu. Então, tanto Tammuz como Deus Jeová, eles eram cultuados de forma concomitante, de forma junta. Assim também como lá no passado, Deus teve vários problemas com Baal, porque Baal significa senhor, dono, proprietário, enfim. Então foi o quê? Um duelo entre Baal e o Deus Jeová. E isso falando de forma teológica, ok? Não estou comparando ou deixando de forma equivalente, porque eu estou falando de um Deus falso e de um Deus verdadeiro. Mas, para aquele contexto, eles eram equivalentes. Então é por isso que Elias vai dizer assim, ó, quem realmente for Deus vai responder com fogo. Então os deuses de Baal clamem a ele e eu clamo ao Deus de Israel. Então, aí nós vamos ver quem realmente é o Deus verdadeiro, porque até então eram equivalentes. Aqui é a mesma coisa. Tanto Tammuz quanto o Senhor Jeová, eles eram adorados de forma concomitantes, então eles eram equivalentes. Vamos lá. Então, entendendo tudo isso, você vai ver que o próprio autor já colocou aqui aquilo que nós já estamos falando, que havia um culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e, ao mesmo tempo, a Tammuz. Então, nós vamos ver nesse episódio aqui que as mulheres elas vão chorar por Tammuz, tá? Mostrando o quê? Mostrando não que elas eram adoradoras, mas sim que eram pessoas pagas para fazer determinado ritual, ok? Então por isso que elas vão aparecer como figuras proeminentes no versículo 14, tá bom? Então vamos lá. Os adoradores do sol. Então olha para você ver que as coisas só vão complicando. Agora não é a visão mais dos 70, é dos 25. São 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente adorando o sol. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, vai dizer o seguinte, Moisés dizendo, não vos deixeis seduzir para adorá-lo, servi-lo, porque são apenas coisas criadas por Deus, Moisés fazendo referência aos astros do céu, tá bom? Mas eles foram encantados e nessa apostasia generalizada que o autor colocou aqui, todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então esses 25 homens estão virados de costas para o templo, como sinal de escárnio ou de desprezo, e adorando ao Deus Sol, ok? Então aqui nós vamos ver em 2 Crônicas 36, versículo 16, e eu te aconselho a ler do versículo 13 ao 26, e do versículo 16 vai dizer que eles zombavam, ridicularizavam os seus profetas. E também eles desprezavam a palavra e as advertências. Então, consequentemente, Deus enviou o cativeiro para curá-los. Tanto é verdade que depois do cativeiro babilônico, a nação de Judá nunca mais se envolveu com idolatria. Tanto é que na reconstrução, lá com Neemias, eles não quiseram nem a ajuda dos seus compatriotas, dos seus irmãos de Samaria, tá bom? Então vamos lá. Aqui entendendo que existiu uma adoração ao sol
feita e vista por esses homens. Os anciões na casa do profeta. Então nós vamos ver aqui, Ezequiel vai nos mostrar no capítulo 14, versículo de número 1. Aí eu queria ler o versículo de número 6, porque o versículo de número 6 vai dizer o seguinte: Deus falando para o povo: olha, o povo precisa arrepender-vos, convertei-vos e abandonai-vos. São 3 verbos: arrepender, convencer e abandonar. Esses eram requisitos básicos que Deus orientou Ezequiel, no versículo 6 do capítulo 14, para que o povo se arrependesse do seu mal. Então, você vai ver que no capítulo 14 ainda, se você pegar o versículo 3, você vai ver que Deus adverte Ezequiel dizendo assim, ó: eles erguem ídolos em seus corações. Então, nós vamos ver o que eu vou responder para esses homens que me consulte. O que eu vou responder para eles? O coração deles já está tomado. Então eu não tenho nada o que falar para eles, porque eles estão com os ídolos em seus corações. Então, a questão social também é fator determinante. Uma espiritualidade ruim, uma sociedade ruim. Uma espiritualidade corrompida, uma igreja corrompida, uma sociedade corrompida. O versículo 17 do capítulo 8 vai dizer o seguinte: fazem todas as coisas vergonhosas e não fica satisfeita. Aí o versículo continua: por causa deles há violência em toda parte, no país inteiro. Então você vai ver aqui que no versículo 17 ainda aparece o termo ramo. O ramo subiu às narinas do Senhor. Ou seja, pode significar violência, mas alguns autores identificam isso como um ídolo ao qual orgias eram realizadas. Então o negócio estava muito feio. Não é apenas um pecadinho. Não era porque Deus era mau, é porque não tinha como Deus proceder de outra forma. Até orgias estavam acontecendo em adoração aos ídolos da sua época. Então Deus precisava de agir de maneira firme, forte e concisa por causa da idolatria e do sincretismo religioso que estava acontecendo. Então, aqui nós terminamos a nossa lição, uma lição que responde de uma maneira plena, de maneira certeira, aquilo que foi predito no capítulo de número 7, que não faz referência a Mateus 23, ok? Faz referência ao ambiente, ao momento ao qual estava o povo cativo na Babilônia e o povo abandonado em Jerusalém. Amém? Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui com vocês. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário. Nós estamos também aqui com um projeto no canal para nós comprarmos um microfone profissional e nós precisamos da sua ajuda. Você que quer contribuir com o nosso canal, quer ajudar, gosta dos conteúdos, você que gosta aí de estar sempre conosco toda semana, nós pedimos para você que pode, você que deseja, você que sente no coração, de fazer uma doação para o nosso canal. Nós temos o nosso Pix aqui na descrição do vídeo, você pode fazer qualquer valor. Já temos alguns irmãos que já contribuíram, que fizeram questão de nos ajudar e será e vai ser uma bênção. Nosso canal está crescendo a cada dia e eu acredito que em breve seremos um número maior. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Até um próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Deus abençoe em nome de Jesus.